Bom dia, queridos irmãos. A paz do Senhor. Com alegria que estamos mais uma vez reunidos para falar da palavra do Senhor. E nesses tempos difíceis, infelizmente, depois de um ano ainda estamos passando por essa pandemia, numa situação até mais agravante. E a palavra do Senhor vem para nos confortar, nos consolar, nos animar, e espero que essa palavra possa nos ajudar a passar por essa situação e entendermos, né, que Cristo está conosco. Eu queria deixar um versículo que fica em Salmo 9:9, é muito conhecido. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. A gente está passando essa situação e muitas coisas vêm na nossa mente e isso começa a tomar conta da nossa vida. A primeira situação, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos, né, o que a palavra nos ensina, é que a gente tem que estar com a mente em Cristo. O centro da nossa vida tem que estar em Cristo. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Nós estamos aqui na terra, nós não estamos no céu. E dentro da terra, dentro dessa vida terrena que nós estamos, nessa vida secular, nós passamos por situações difíceis, por situações boas. Ora a gente está em situação financeira melhor, ora estamos passando dificuldades, ora estamos com o nosso relacionamento pessoal com outras pessoas bem, ora não estamos tão bem. Ora estamos com aquela alegria, com aquela vontade de viver, de ir atrás das coisas, ora estamos desanimados. Não deveríamos ser assim, mas somos humanos. E como humanos temos falhas, temos medos, temos vontades, temos objetivos. Todas essas situações, elas estão acontecendo no dia a dia da nossa vida, e cada vez mais a gente percebe que isso é muito rápido. No passado as coisas eram mais lentas. Quando a gente, por exemplo, a gente ganhava um presente no Natal, um presente no aniversário, e a gente ficava muito feliz quando via esse presente. Hoje, todo dia aparece uma coisa para comprar, a gente quer as coisas mais rápidas, quer em número maior, não fica satisfeito. Então, o mundo nos levou a ser muito capitalista, muito querer as coisas demais, e isso acaba atrapalhando. A gente não consegue ter paz, a gente não consegue ficar um pouquinho parado. E isso a gente tem que ter esse controle. Por quê? Essas coisas que acontecem nas nossas vidas não podem ser o centro da nossa vida. Nós não podemos viver com isso sempre o dia inteiro pensando naquilo. Nós temos um problema e ficamos o dia inteiro pensando só nesse problema. Nós temos um objetivo e ficamos o tempo inteiro pensando nesse objetivo. Porque aí você tira o foco de Cristo, você tira o foco do teu objetivo. Nós utilizamos Cristo, né, e a nossa fé para conseguirmos aquilo que desejamos. E aí quando a gente precisa, a gente vai lá e fala: em nome de Jesus, eu preciso disso, em nome de Jesus eu preciso daquilo. E muitas vezes você consegue. E depois que você consegue, você usufrui daquilo que você ganhou e você esquece de estar do lado de Deus, esquece de não ver na igreja. Por exemplo, você compra um apartamento na praia ou no campo, uma casa de campo, e você vai no fim de semana e esquece de Deus. Eu sempre dou exemplo: você faz a festa de casamento, né? Você pediu para Deus um marido, uma esposa, Deus te dá, você quer que ele esteja no seu casamento, quer que ele faça seu casamento através lá do pastor, mas na hora da festa você não convida Cristo. Na hora da festa vale tudo, pode fazer o que quiser. Então, Cristo tem que estar presente nas nossas vidas, na hora que a gente precisa dele e na hora que a gente está com as coisas que ele nos deu. Nós temos que compartilhar isso com Cristo. E ele tem que ser o centro da nossa vida. Dois corpos, você sabe que na física, não podem ocupar o mesmo espaço. Então, se você passa a ter
na sua mente, no seu coração, no seu objetivo, coisas materiais, coisas terrenas, não há espaço para Cristo, não há espaço para o Espírito Santo. Lá em Tessalonicenses fala em 5,19, não extingais o Espírito. Antes, orai sem cessar, 17, 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Nós não podemos deixar que as coisas tomem conta do nosso corpo e a gente não deixa o Espírito Santo agir na nossa vida. Porque a gente perde o objetivo, perde a nossa meta, que é Cristo. A gente tem que ter sempre Cristo em mente, porque se você tiver Cristo em mente, você vai levar uma vida regrada, melhor, né? A gente falha, a gente tem um monte de erro, porque a gente acaba não pondo Cristo na nossa frente, como nosso objetivo, na nossa mente. E aí, toma conta. E se você está com o pecado no teu centro, ou você está com o seu objetivo no seu centro, ou você que está com a sua mágoa no seu centro, e não está olhando para Cristo, aquilo não te permite andar. Você fica escravo. Escravo do pecado, escravo do medo, escravo da ganância. E não é isso que Cristo quer. Nós temos que andar sempre caminhando em frente, em direção a Cristo, e todas essas coisas que acontecem no mundo estão nos rodeando, e nós não vamos nos livrar dela aqui no mundo. Nós só vamos ter uma vida de paz completa no reino dos céus. Mas nós podemos ter uma paz plena, assim, aqui na terra, com Cristo dentro de nós, mesmo passando por tribulações. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você está aqui no mundo, e continuo falando, não é só aflição, não, são coisas boas às vezes, que começam a tomar conta da sua vida, da minha vida, e tiram o Cristo como centro, como cerne do nosso objetivo. Então, se você quer caminhar, você caminhando na direção de Cristo, caminhando em frente, não parando, e essas situações do mundo vão ficando ao derredor, você está rodeando com elas. E você vai caminhando, e elas vão continuar te rodeando. Uma hora vai ter um problema, uma hora vai ter uma felicidade, uma hora você vai estar triste, uma hora você vai estar alegre. Nada disso pode te impedir de caminhar na direção de Cristo. Nada pode tomar conta do lugar dele no centro da tua vida, no centro da tua mente. Cristo tem que ter a sua direção, você tem que ter um norte. Para onde você vai? Você tem que ir para Cristo. Eu preciso eu tenho que comprar minha casa, tá? E aí você comprou a casa, agora eu tenho que comprar meu carro, e aí eu tenho que comprar meu avião, eu tenho que comprar. Não para. Ou você acha que acabou o mundo, acontece um problema na tua vida, e aquilo vira o centro da tua vida. Você tem uma mágoa com alguém, alguém te fez um mal, e você fica pensando só nisso a vida inteira. Tem que se livrar, isso é escravidão. Cristo veio para nos libertar de tudo. Ele levou na cruz nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, nossos medos. Está ali na cruz. Olhe para Cristo. Deixa de ficar olhando para o teu interior, para a tua mente. A tua mente e teu interior tem que estar voltada para Cristo, tem que ser preenchida por Cristo. Não há lugares para dois deuses. Existe o Deus verdadeiro que tem que estar no lugar certo. Existem os deuses que pode ser idolatria, mas também pode ser o dinheiro, pode ser a ambição, pode ser o pecado, pode ser a mágoa. Isso tudo tem que cair fora. Deus tem que ser o teu objetivo. Então, não permita que ele seja trocado por nada. O seu interior tem que estar cheio de Cristo. E é nessa situação atual da pandemia, muitos de nós, a maioria de nós, teve algum ente querido que se foi, ou que está passando necessidade financeira, ou mesmo a gente própria tendo dificuldades. E isso faz lembrar, não dá para esquecer de uma pessoa que a Bíblia cita, em que todo mundo lembra nessa hora de sofrimento, que é Jó. Jó sofreu demais. Jó é conhecido pela sua paciência e pelo seu sofrimento. Lá em Jó 1, 20 e 22 fala assim: então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou suas roupas e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu,
sem nada vão morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Então Jó era uma pessoa correta, ele não era pecador, tem todo um relato da vida dele, né, falando do que ele fazia, como ele tinha aquele amor pela sua família, como ele se dedicava a Deus e a sua família. Era uma pessoa, era da época dos patriarcas, né, Abraão, os patriarcas que até hoje, né, meu pai é um patriarca, por exemplo, ele quer que as galinhas fiquem todas pertinho dele, ali, todo tomando conta de todo mundo. Assim era Jó, assim era Abraão, um homem correto. E aconteceu essa desgraça toda na vida dele, perdeu todos os seus bens, perdeu muito mais que seus bens, seus filhos, perdeu tudo no mesmo dia. Houve uma desgraça plena. E aí vem os 3 amigos dele, que tentando mostrar para ele que aquilo tinha acontecido porque ele havia pecado, porque eles não viam outro motivo de acontecer aquilo, que falavam que por justo não aconteceria aquilo. E começaram a acusar Jó. Assim, muitas vezes as pessoas vêm e acusam, está vendo? Fulano aconteceu isso, fulano faleceu, fulano está passando necessidade porque é um pecador. Quem somos nós para julgarmos, irmãos? Muitas vezes as coisas acontecem, não é porque Jesus Cristo falou, quem pecou, nem não pecou nem ela, nem ninguém. As coisas acontecem no mundo, nós vivemos num mundo em que acontecem as coisas, e a gente está vivendo aqui, pode sofrermos juntos pelo pecado do mundo, pelo que o mundo aconteceu, não por causa própria. E aí chegou lá em Jó, em 2, 9, 10, falando assim, e a mulher dele disse, você ainda continua sendo bom, amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse só uma palavra contra Deus. Jó foi firme, mesmo na situação difícil. Ele sabia que ele não tinha pecado, ele sabia e ainda encontrou os amigos querendo obrigá-lo a achar o pecado dele. Encontrou a mulher dele orientando para que ele amaldiçoasse a Deus. Então o mundo faz assim, o mundo fala, poxa, você vai na igreja, você está ali sempre orando, tal. Por que você está vendo? Você não tá, você não tem nada a ver, sai daí, você está no caminho errado. Mentira, irmãos. Isso acontece na vida de qualquer um, pode acontecer essas situações. A culpa não é de Deus. Você pode ainda lembrar de outras pessoas que sofreram na Bíblia, como José, como Davi. Né? José sofreu, foi ser escravo, também sem ter cometido erro, mas depois ele virou o vice-governador do Egito, ele era que mandava ali. Então às vezes acontecem caminhos difíceis para que possa amadurecer, que possa haver um amadurecimento, alguma situação que nos deixe melhorar. Nós vemos o sofrimento de Davi também em muitas situações. Davi tinha o coração de Deus, mas ele também errou. Nesse caso, o erro levou à consequência. Então, algumas vezes, sim, o pecado leva à consequência. Então, o sofrimento do justo, do cristão, existe por vários motivos. Vários motivos. A gente vive na terra, a gente vive desde Adão e Eva, onde começou o pecado, e dali se multiplicou. E por isso a gente sofre até hoje, mesmo às vezes não sendo o pecador, não sendo causa pelo teu próprio pecado, mas pelo que acontece no mundo. A gente não está entendendo direito esse negócio da pandemia, porque isso, porque aquilo, porque não vamos julgar, não vamos também culpar a Deus, nós temos que pedir, a solução está em Deus. Então, a gente passa por aqui na terra e a gente vai viver isso. Então a gente sofre porque você é cristão, porque você quer falar a palavra de Deus e o diabo quer te atacar. Você sofre porque você anda de um jeito e todo mundo anda do outro, e você às vezes é até desligado do teu grupo, você fica à parte, mas você tem Deus, você tem Cristo. A minha mãe orou a vida inteira, né? Meu pai no início não era convertido, e até que ele se converteu. Ou seja, você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa e todos aqueles que você ama.
Então você não pode parar, você não pode desistir, você não pode ser levado pelos outros, você tem que levar aos outros até Deus. E depois lá em Jó, em 42, 10, 17, fala o seguinte: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos, irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo, tomaram parte num banquete na casa dele, falaram de como estavam tristes pelo que havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentos. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Lá para frente fala, no mundo inteiro, e depois disso Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Então, Jó passou por todo esse sofrimento, mas depois ele foi recompensado por tudo isso. Não foi Deus que fez Jó sofrer, né? O diabo foi lá tentar, porque ele achava que Jó ia se desligar de Deus, culpar a Deus. E Jó foi firme. É isso que nós temos que ser, nós temos que ser firmes. Saber que Deus é o nosso refúgio e não a culpa. Não deixe nada entrar na tua mente. Essa situação está acontecendo, muitos estamos sofrendo, mas Deus sabe o porquê. E você vai te consolar, vai te ajudar, vai te multiplicar. E lá em Salmo 23, 4 fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, mesmo aqueles que sofreram, que estamos sofrendo ainda, que pela perda de entes queridos, por tudo que está acontecendo, Deus vai nos consolar, vai nos ajudar. E esses irmãozinhos que se foram, estão com o Senhor, estão com Deus, estão numa paz, muito mais do que aqui, da forma que nós estamos vivendo. Então, o que nós temos que, assim, o que Deus deu para passar para nós, que o mais importante é não pormos a culpa em Deus, porque Deus está a solução do problema, Ele não é a causa, Ele está aí para nos ajudar, nos consolar, nos dar paz, para que a gente possa ainda ter muita alegria. Ele vai preenchendo aquela situação, né, aquela parte vaga em que se foi, né, que as pessoas que se foram, em o dinheiro que você perdeu. Deus vai restaurar, vai te dar vida nova, vida em abundância, né? Vamos continuar orando, vamos continuar nos cuidando. Nós não podemos entrar numa situação de desespero e fazer as coisas erradas para não sofrermos as consequências, né? Continue se cuidando. Deus quer que nós cuidemos do nosso corpo, né? O que é o templo do Espírito Santo. Então ponha na sua mente Cristo, né? Deus como teu objetivo. Quando vier o problema, olha para Deus, não olha para o problema, olha para Deus, porque ali está a solução. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, um domingo maravilhoso, que essa palavra possa te animar, me animar, para continuarmos em frente. E as situações vão continuar tendo e vão ser ao nosso redor, e nós vamos dar um pontapé nela, nós vamos passar por cima e vamos ser fortes e firmes e vencedores até que Cristo queira nos levar. Muito obrigado, irmãos. Fiquem com Deus e amém.